firmamento é sua obra. O firmamento é sua obra. Para ele os joelhos se dobram e permaneço para sempre. A sombra do Onipotente. Ele reina. Aleluia. Ele reina. Ele reina porque Ele é Deus e nada é impossível. Ele reina. Só Ele é Senhor. Ele reina. Ele reina porque Ele é Deus. Ele é invencível. Aleluia. Ele reina. O nosso Deus reina. Que Ele possa reinar na nossa vida, na nossa casa. Que Ele possa reinar na nossa saúde, nas nossas finanças. Aleluia, Jesus. O autor da minha fé. E conhece bem profundo. Seu filho veio de Nazaré para ser a luz do mundo. Para ser a luz do O firmamento é a sua obra. O firmamento é sua. Para Ele os meus joelhos se dobram. Glória a Deus. E permaneço à sombra do Onipotente. Ele reina, Ele é Senhor, declare. Ele reina. Aleluia. Ele reina porque Ele é Deus. Ele é invencível. Nada pode parar esse Deus. Ele reina. Aleluia. Ele reina. Ele reina porque Ele é Deus. E nada é impossível para Ele. Ele é invencível. Assim, ó. Reina em minha vida. Reina em minha casa. Reina em o príncipe do céu, Jesus Emanuel. Ele reina. Reina em toda a terra. reina em toda a terra, reina em minha vida, Reina em minha casa. Reina no seu trono. príncipe do céu, Jesus Emanuel. Ele reina. Ele reina. Aleluia. Ele reina. Ele reina porque Ele é Deus. Nada é impossível com esse Deus. Ele reina. Ele reina. Ele reina. Ele é invencível. Diga, Ele reina. Ele reina. Aleluia. Ele reina. Vamos aplaudi-lo porque Ele reina para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Que Ele possa reinar nos nossos sentimentos também, todos os dias. Podem sentar, fiquem à vontade. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja exaltado em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus é maravilhoso. Se quiser, pode ir lá. Vamos chamar a existência. A partir de hoje, fiquem de pé, por favor. Isso, agora é hora de ficar com as bochechas vermelhas. A irmã Fátima e a irmã Lidiane, né? Faz parte da nossa comunhão aqui, elas vão nos ajudar agora na escolinha, pessoal. Então, traz o filho, o neto, o sobrinho, o primo de 1º grau, 3º grau. Agora é hora de evangelizar a criançada, amém, Jesus? Olha, deixa mais essa criançada dormindo em casa não, acorda cedo, criança tem disposição. Ai, pastora, dá dó, acorda cedo para ir para a escola todo dia. Irmão, criança tem energia, para com isso. Traz, vai ser só no domingo de manhã por enquanto, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, traz porque a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar, em nome de Jesus Cristo. Então pode ficar à vontade, tá bom? Em nome de Jesus. Todo domingo, aí já unge as cadeiras, igual a pastora faz na igreja, unge as cadeiras, dá nome para as cadeiras. Meu Deus, traz aqui 20, 30 crianças, mas aí tem que crescer a escolinha, né? Para 20 e 30, tem que aumentar a escolinha e as tias também, né? A Deus proverá. É o começo, né, pessoal? E glória a Deus por isso. Começou o mês mais lindo do ano. Eita Deus, que maravilha, não? Quem que acha esse mês o mês mais lindo do ano comigo aí?
Só eu? A irmã Ângela também, a irmã também. Aí, tá vendo? Quem é de fevereiro aí? Deixa eu ver. Quem é de fevereiro? Só eu e a irmã Ângela? Que dia que... Ah, não é não? Ah, não é porque a senhora não, né? Não é porque... Eu acho mais lindo porque é o mês que eu nasci, entendeu? Você entendeu? Esse mês é o mês mais lindo do ano todo. Aí quando eu falo isso, a Radassa fala, mas e o mês que eu nasci? Eu falei, também é o mais lindo, e assim vai. Glória a Deus. Mas vamos lá, pessoal, começar esse mês com fé. Eu mandei uma mensagem ontem, e de todo o coração, né? Com toda a sinceridade do meu coração. A gente tem que aprender a fazer o melhor para Deus, a não dar lugar para a nossa carne. A carne, ela não quer muita coisa que Deus quer de nós, né? A carne quer descanso, a carne quer dar desculpa, mas nós temos que vencer a nós mesmos. Você já parou para pensar que num mês como esse, tem gente que fica uma semana inteira na comemoração da carne aí, se prostituindo, se sujando, gastando até o que não tem, se divertindo, né? Isso não é diversão, é estragar a vida, estragar o corpo. Como diz o missionário, daqui a 9 meses nascem os bebês do carnaval aí. Então a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Às vezes os filhos das trevas se dedicam muito mais nas suas coisas, naquilo que eles fazem, do que os filhos da luz. Os filhos da luz têm que se destacar, pessoal. Como servos de Deus, nós temos que nos destacar. Alguém vai dizer, você vai todo domingo para a igreja? Eu vou. Ah, mas que isso? Pois é, tem igual a Radassa falou no final do ano, né? A gente estava vindo para a igreja, a Radassa falou assim, mãe, por que o Natal é um dia só, se o Carnaval é uma semana inteira? Eu falei, eu concordo, filha, é verdade. Por quê, né? Por que Natal é só um dia e Carnaval é uma semana inteira? Então, se alguém pode dar uma semana inteira, né, pro capeta pulando lá, todo mundo doido, se drogando, bebendo, se prostituindo, por que eu não posso oferecer a minha vida para Deus, para louvar a Deus? Então eu vou estar sim, coloca no coração, todo domingo eu vou estar aqui servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, amando ao Senhor de todo o meu coração, e Ele vai me honrar. Inclusive, eu tenho até um desafio para vocês, eu quero ver quem vai ficar comigo nesse desafio. Domingo, dia 15, é domingo de carnaval, na segunda-feira é feriado de carnaval, então eu vou fazer aqui uma mini vigília, porque não é a noite toda, então é uma mini vigília, das 20 horas até as 24 horas. Aí daí já aparece um monte de desculpa, né? Ah, mas depois como eu vou embora? Não, importante é você vir, embora você vai, dormir na igreja que não vai ser, calma, né? A gente junta aqui carona, né? Cada um leva o que está mais perto, mas não usa esse negócio aí como desculpa, não. Você vai vir no nome de Jesus, dia 15, é o terceiro domingo do mês, nós vamos fazer uma vigiliona, eu já tenho até um planejamento aqui, vão ser 10 mensagens que eu vou dar nesse dia, porque 4 horas a gente vai ter bastante tempo, né? Mas não se preocupa que não vai ser mensagem grande, não. Eu aprendi com o pastor Jaime a fazer vigília. 10 minutos de palavra, oração, louvor, pula na presença de Deus para acordar, depois palavra, depois louvor. Quem entendeu, diga graças a Deus. Enquanto isso, o pastor de Wagner já chega de capão também, já toca umas violas para nós aqui, e vai ser você vai dar 4 horas. O povo lá fora dá 5 dias. Eu estou pedindo, 4 horas. 4 Não é 4 dias. Vai chegar o dia que a gente vai ficar um dia inteiro na igreja, pensou? 24 horas na igreja? E aí? Vamos orando, né? Por enquanto é 4 horas. Dia 15, já anota na agenda aí, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma vigília aqui de adoração a Deus, consagração até da nossa família, que muitos ainda optam por estar nessa curtição toda aí, e nós vamos estar aqui orando, consagrando, protegendo a vida deles na presença de Deus em nome de Jesus. Quem entendeu, diga graças a Deus. Quem vai vir, diga amém. Só um amém da irmã Marlene já valeu pela igreja toda. É isso aí. Todo mundo vai vir então, amém? É isso aí. Tem que ser assim, irmão. A irmã Marlene é igual a irmã Divina lá de Salto de Pirapora. O pastor disse que sabia quando a irmã Divina chegava, avivava a igreja toda, começava dando glória a Deus, aleluia, e só dava ela, e assim mesmo, tem que louvar a Deus de todo o coração. Vamos para a palavra de hoje. Hoje nós vamos começar a falar sobre gratidão. Domingo que vem nós terminamos. Gratidão, Daniel capítulo 6. Na verdade, eu já comecei essa mensagem durante a semana.
Eu já comecei essa mensagem durante a semana. E eu sempre falo, pessoal, quem pode vir durante a semana e não vem, está perdendo. Porque é um pão sagrado que Deus nos dá. É cada alimento que Deus nos dá que é especial. É maravilhoso. Daniel capítulo 6, no versículo 10. Diz aí. Daniel 6, 10. Quando Daniel soube... Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, tá? Porque tem uma parte aqui que fala a palavrinha que a gente precisa aqui hoje. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Antes de começar a mensagem, deixa eu destacar uma coisa interessante. Meu esposo falou uma coisa para mim essa semana e eu fiquei pensativa. Ele disse que estava conversando com uma pessoa que ele não conhecia, e aí do nada a pessoa se revelou, falou da opção dela lá e tudo, mas do nada, assim, uma coisa simples, falando abertamente, sem vergonha. Aí ele chegou e falou: Mori, às vezes o cristão tem vergonha de se apresentar como cristão, de apresentar Cristo nas atitudes, no seu dia a dia, no seu falar. O Daniel não teve vergonha não, pessoal. Não teve vergonha e não teve medo, porque aqui ele estava sob ameaça. Então ele não foi orar embaixo da cama, escondido num quarto trancado, não. Ele abriu as janelas. E aqui tem a questão cultural também, porque eu sei que Jesus mandou entrar no quarto, fechar a porta, mas entenda, a questão da oração do secreto, que às vezes a gente precisa se retirar e ficar sós com Deus. Mas a cultura da época aqui mandava, as pessoas iam para Jerusalém para orar. Eles eram escravos, estavam na Babilônia, então eles oravam voltados para Jerusalém. Então, seguindo a cultura também, ele vai escancar a janela, sem vergonha, sem medo, sem timidez, vai lá e começa a oração. Irmão, a gente tem que servir a Jesus, desculpa a expressão, escancaradamente. Tem que servir a Deus escancarado. Não tem que ter vergonha. E está no meio de uma roda, está no meio de uma roda e surge o assunto, dízimo. E aí começa as cutucadas daqui e de lá e você fica quieto ou você já vai se apresentando? Não, eu sou dizimista. Dou o dízimo sim, porque é bíblico, porque a palavra de Deus pede e tudo mais. Igual disse que teve uma vez que na empresa, um rapaz criticando o outro porque ele era dizimista, falou: não acredito, você dá o dízimo para pastor. Ele falou: não, para pastor não, eu devolvo o dízimo porque a Bíblia manda, dou lá na minha igreja sim. Aí ele falou: mas você sabia? E eles trabalhavam na mesma área lá, ganhavam aproximadamente o mesmo salário. Você sabia que o salário que a gente ganha, se esse tempo que você vai na sua igreja e dá o dízimo para o pastor, se você tivesse guardando esse dinheiro, sabia que você já teria comprado uma Ferrari? Aí o rapaz falou: sério? Sério. Falou: me mostra a sua, cadê? Entendeu? Cadê a sua então? Deixa eu ver, que cor? Porque se era pro que dá o dízimo, era para ter uma Ferrari, e o que não dá? Estava gastando dinheiro com o que não tinha uma Ferrari então? Então, você tem que saber se posicionar. Não tem que ter vergonha do evangelho. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus. Alguém está doente, alguém te procurou falando de uma enfermidade, se ofereça para orar, dê a palavra, fale que Jesus cura. Não se omita, fale, é oportunidade. De repente Deus está te colocando diante de uma oportunidade de evangelizar aquela pessoa, de mostrar o poder de Deus que cura, que salva e que liberta. Muito importante isso para nós. Agora vamos para a nossa mensagem. Então a Bíblia diz que ele se ajoelhou dando graças ao seu Deus. Vamos falar de gratidão. Gratidão não pode ser algo em que nós fazemos apenas em palavras. Ai, meu Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nós não podemos ficar só nas palavras. Gratidão tem que ser algo que nós mostramos, que nós demonstramos com as nossas atitudes. Como Daniel fez, isso aqui chamou muito a minha atenção durante a semana. Eu sempre ficava presa à questão em que ele era constante, perseverante na oração. Antes da luta ele orava 3 vezes, durante ele continuou orando 3 vezes. Porém, a questão aqui não é só que ele era constante na oração, mas ele continuou
continuou constante na gratidão. Mesmo quando ele estava sendo ameaçado de morte, ele estava sendo grato. Pastor, mas quem que é grato por ser ameaçado de morte? Não. Ele não estava sendo grato por ser ameaçado, ele estava sendo grato a Deus, porque mesmo ele sendo ameaçado, ele sabia que Deus ia guardar, Deus ia o quê? Proteger. Então ele estava demonstrando gratidão, mesmo no momento em que ele estava sendo ameaçado de morte. E eu falava durante a semana aqui, já vou para a matéria nova, eu falava durante a semana que na hora em que nós somos ameaçados, a tendência é nós orarmos com desespero. Ai meu Deus, misericórdia, o que vai ser de mim? O que vai acontecer? E agora? Essa é a oração. Ai, esse diagnóstico que apareceu, e agora como que vai ser? O médico disse, o banco falou, fulano ameaçou, Beltrano falou. A oração do desespero. Ele mesmo sendo ameaçado, a oração dele continuou sendo: graças eu te dou, meu Deus. Aí graças eu te dou porque o Senhor sempre me guarda. Graças, não quero acrescentar, mas graças eu te dou porque o Senhor está comigo. Graças eu te dou porque nenhum mal vai me acontecer. O Senhor vai me proteger. De repente lá ele orou, o Senhor vai fechar, se eu for parar nessa cova, o Senhor vai fechar a boca desses leões. E foi o que aconteceu. Nós temos que aprender a demonstrar gratidão, mas às vezes na hora da luta nós nos escondemos, às vezes na hora da dificuldade nós corremos por um canto escuro, ficamos lá chorando, porque só com a gente que isso acontece. E eu batia nisso também essa semana. Para de deixar o diabo te enganar, fazendo você achar que a luta só acontece com você. Eu falei que isso é falta de você conversar um pouco com as pessoas que estão do seu lado, você vai ver que tem gente sofrendo. Uma irmã falou para mim essa semana, pastora, uma parente minha estava no hospital infantil, quantas crianças, bebês enfrentando câncer. Você para imaginar uma coisa dessa, um bebê com câncer, irmão. Um bebê passando uma luta dessa na saúde é para partir o coração, é para levar a gente para oração, é para tirar a gente desse negócio de né? A pessoa fica lá só se martirizando, só eu sofro, porque tudo é comigo, aí não pode acontecer nada, tá vendo? Só comigo que acontece isso, não é só com você. Não é só com você, de vez em quando acontecem algumas coisas que nós não queremos. De vez em quando nós somos surpreendidos e não é com coisa boa. Infelizmente, essas lutas vêm, se levantam, mas não é só com você, para deixar o diabo te enganar. Você tem que ir para a oração, agradecer a Deus, porque apesar de tudo você está de pé, apesar de tudo Ele está renovando as suas forças de dia em dia, senão você não tinha nem se levantado da cama. Apesar de tudo, apesar de você estar aí só chorando de repente, Ele ainda está dando uma iluminação da palavra dEle para você continuar, para voltar para a vida, para crer. Nós temos que aprender a colocar essa gratidão no nosso coração. Na verdade, pessoal, eu até coloquei aqui no meu esboço, quando nós somos espremidos pela vida, pelas lutas da vida, o que tem saído de nós? Estava conversando com a minha mãe isso ontem. Quando nós somos apertados, você sabe que a gente conhece a pessoa de verdade, é quando a vida aperta a pessoa, né? É quando os problemas começam a apertar a pessoa, daí você vê. Tem gente que você vê a pessoa passando por luta, aí você vê o quanto a pessoa é guerreira, o quanto a pessoa é de fé. Tem gente que quando está passando por luta já começa a se esconder, já começa a desanimar de tudo, já não quer fazer mais nada, não quer se envolver com ninguém, não quer conversar com ninguém, quer ficar lá enclausurado. Por que você está assim? Não, eu tenho meus motivos. É que eu estou passando por uma situação aí, então eu prefiro... Eu tenho até uma amiga que de vez em quando ela brinca, tem hora que eu tenho vontade de ir para outro país, sumir desse Brasil. Eu falei, se tivesse problema só no Brasil, eu também ia. Qual que é o país aí? Qual que é esse país das maravilhas, né? Que você vai lá e os problemas te erram. Se existisse, né? Existe uma cidade celestial, mas calma, não tenha pressa de ir para lá. Deus sabe a hora. Não tenha pressa de se mudar para lá. Deus sabe o momento. Calma, né? Calma, Ele sabe o momento certo. Ele sabe. Eu até brinco, ainda mais nos dias de hoje que o WhatsApp não tem limite, né? Antigamente a ligação para o Japão era melhor comprar um carro, né? Hoje em dia o Zap não tem limite, então a pessoa te encontra onde você for. Aonde você for, para com essa bobeira aí.
A gente não pode. Quando a gente é espremido, o que sai de nós? Tem gente que quando é espremido, sai louvor dele. Sai louvor dela. Que lindo, hein? Ô, pessoal, tem que sair louvor de nós. Quando espreme azeitona, o que sai dela? Azeite. Sai azeite. O que está saindo de nós? Às vezes, tem gente que só está saindo, né? Pus, está saindo aquela sujeiraiada toda, está saindo rancor, ódio, mágoa, revolta. Tá vendo? Eu sabia que eu não podia confiar. Quando a gente é apertado, é espremido, o que tem que sair de nós? Gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Porque Ele está cuidando, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas. Tem gente que você fica pasmo de ver, a pessoa parece estar firme com Deus, está firme na igreja, quando ela é apertada. Tá vendo? Deus não se importa comigo, Deus não está nem aí para mim não. Olha o que foi acontecer. Quando a gente é espremido, o que sai de nós? No momento ali em que o Daniel estava sendo espremido, ele foi, como ele sempre fazia, foi lá, dar graças a Deus. Não pelo problema, mas porque ele reconhecia que Deus era Deus em todo o tempo. Olha o que o Davi disse lá em 1 Crônicas, palavras do Davi, 1 Crônicas capítulo 16, versículo 34, diz assim, ó. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para render. Render é um verbo, e verbo exige ação, atitude. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que render graça ao Senhor, eu tenho que demonstrar isso, que eu sou grata a Deus. Irmãos, eu não é perseguição não é querer puxar a orelha não, mas o domingo, pessoal, a gente tem que mudar essa cultura em Tapetininga, em nome de Jesus Cristo. Ore comigo. Domingo é dia de render graça ao Senhor. Tem que vir, nem que seja me arrastando. E isso aí já é uma forma de render graças ao Senhor. Não. Ué, eu fiz tanta coisa essa semana com dor, eu fiz tanta coisa essa semana na correria. Por que o domingo eu não vou dar para o meu Senhor? É dele, é sagrado. Eu vou sim, vou lá, vou render graça, vou lá só para adorar a Deus, vou lá só para louvar o Senhor. O pastor Jaime estava falando esses dias. Qual foi o dia que a gente levantou de madrugada? Não é para passar a madrugada toda acordada não, porque a noite foi feita para dormir. A Bíblia diz que Deus dá sono aos seus amados. Mas levantou pelo menos 10 minutinhos. Deus, eu só levantei aqui para te louvar. Quero te louvar. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito. O Senhor é Deus da minha vida. Está difícil as coisas aqui, mas eu creio que o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor vai fazer acontecer um milagre na minha vida. Algo de bom vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo. Então Davi falou, rendei graças. Hebreus capítulo 11, versículo 13, me choca. Esse versículo chama tanto a minha atenção, porque olha só, você vê que não depende do que acontece para você servir a Deus, para você ser grato a Deus. Todos esses homens, ali você sabe que Hebreus 11 mostra a galeria da fé, né? Mostra a galeria da fé. Depois você lê lá, a Bíblia diz que fala do Daniel, que fechou a boca dos leões, fala do Sadraque, Mesaque e Abednego, que viu Deus tirando a força do fogo, vários. Mas olha só, todos esses homens morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles não viveram o tempo do Espírito Santo que nós estamos vivendo. Eles não viveram o tempo das promessas se cumprindo que nós estamos vivendo, mas mesmo assim continuaram servindo a Deus com gratidão. Se rendendo ao Senhor. Se rendendo ao Senhor, se prostrando diante do Senhor, se sacrificando, muitos deles. É lindo, pessoal. Eu gosto quando eu ouço o pastor Jaime falar, né? Que se Deus não fizesse mais nenhum milagre na vida dele, se ele não visse mais milagre, ele continuaria crendo em Deus e servindo a Deus. Nós temos essa mesma convicção? Ou dentro de nós está sempre aquela espera, não tem que acontecer, porque se não acontecer,
Não, tem que mudar, porque, afinal de contas, se não mudar, eu não sei, será que está adiantando eu ir para a igreja? Ué, que história é essa? Eu venho para a igreja para adiantar, eu venho para a igreja porque eu sou dependente, porque eu reconheço o que Jesus fez por mim, porque eu sou grato. E aí as outras coisas, as demais coisas, não serão o quê? Acrescentadas. As bênçãos são consequências de um coração grato, de um coração que está decidido a se render, a se prostrar diante do Senhor. E Deus se importa com isso, Deus se importa com o coração grato, Deus requer de nós esse coração grato. Você quer ver a prova disso? Lucas capítulo 17. Uma pessoa que demonstrou gratidão e Jesus deixou claro que ele requer essa gratidão de nós. Lucas 17, 14, diz aí. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Eram 10 leprosos que estavam de longe, clamando que Jesus os curasse. Aí diz, aconteceu que indo eles, né, Jesus não tocou neles nem nada, só mandou, vão e mostrem aos sacerdotes, porque era a lei da época. Os leprosos, eles ficavam separados numa cidade vizinha, a cidade das pessoas, da sua família e tudo. Eles não podiam se misturar com as pessoas. Era até uma maldição, né? Uma coisa que eles tinham que se sujeitar, né? Essa tristeza de, além de estar doente, a pessoa está num momento fragilizada, ela quer estar com quem ela ama. Eles não podiam. Eles tinham que ficar na cidade vizinha até para aquilo ali não espalhar. E aí, eles de longe clamaram a Jesus, né, para que Jesus fizesse um milagre na vida deles, porque não podia se aproximar, ainda mais que Jesus era considerado santo, e era santo, não podia se aproximar de jeito nenhum, também era lei isso. Só que a lei dizia que quando eles percebessem que eles estavam curados, eles tinham que ir se apresentar ao sacerdote, levar uma oferta lá para ser sacrificada, e para o sacerdote, como se fosse um médico, examinar para ver se realmente eles estavam preparados para voltar para a sociedade. Aí eles leprosos clamam de longe, e Jesus de longe responde, pode ir ao sacerdote. Parecia que Jesus estava atropelando as coisas. Não, mas primeiro tem que curar, para depois ir ao sacerdote. Mas na verdade o que Jesus estava fazendo? Já chamando a existência e eles entenderam, pessoal. Se fosse uma pessoa que estava desligada, ia falar, não, mas primeiro tem que curar, depois ir ao sacerdote. Eles entenderam, você tem que ficar ligado para entender o que Deus está dando. A bênção, às vezes, vem na entreletrinha da pregação. Mas se a pessoa está dormindo, se a pessoa está com o pensamento longe, não vai. Tem que vencer, pessoal. Sem querer, de novo, eu sendo chatinha aqui, né? Mas é para o seu bem. Você veio para o culto, deu sono, bebe água. Não funcionou? Levanta e fica na parede ali, seja obreiro. Mas não deixa nada te impedir de ouvir a pregação, não deixa. Senão é em vão. Você vem na igreja para dormir? O irmão Alessandro está de prova. Sexta-feira eu estava aqui, eu estava ajudando uma pessoa que estava na igreja, é visitante. A pessoa veio dormindo, eu desci do púlpito, fui pregar aí, para ficar mais perto, para ver se ajudava. Mesmo assim a pessoa, falei, bebe água então. Não quero água. Não adianta. É melhor dormir na cadeira da igreja ou na sua cama macia e quentinha? Não, vamos ser sinceros, pessoal, é melhor dormir na minha cama, poxa. Lógico que é melhor. Não, eu vim para a igreja, eu vim para aprender. Então se belisca, bebe água, fica de pé. Pastor, hoje eu vou ser obreiro. Mas esteja determinado, nada vai me impedir de ouvir o quê? A pregação. Eu também sou ovelha. Quando eu vou para a sede, e aí eu vou para São Paulo, eu vou na sexta-feira, eu vou dormir na minha mãe, para já amanhecer em São Paulo. Só que eu não vejo minha mãe durante um mês. Aí quando chega tem muito assunto, né, para conversar. E olha que eu falo com ela todo dia pelo telefone, mas quando eu chego lá tem mais assunto. Então eu vou dormir umas 2 da manhã, às vezes até mais, conversando com ela. No outro dia, às vezes, nem sempre, às vezes você dorme 3 horas, já está suficiente. Às vezes eu estou com sono, eu bebo água, eu fico de pé, eu fui lá para ouvir a pregação, poxa. Eu vou lá, eu durmo, perco o essencial, não adiantou nada. Ir lá em São Paulo e não receber a palavra? Não dá. Então é importante isso aqui, nós não podemos perder. Eles estavam ligados. Se Jesus mandou a gente ir para o sacerdote, significa que nós já estamos o quê? Curados. Vamos lá, e foram embora, tomaram posse da bênção. Só que tinha mais coisas que eles tinham que estar ligados e eles não estiveram. Ele diz aí, próximo versículo.
Aconteceu que indo eles foram purificados. Ó a porcentagem, o dízimo. Ó o dízimo, né? Ei, pastora. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Voltou fazendo o quê? Dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Leia você. Agradecendo-lhe, ó. Agradecer não é só dizer obrigado, é atitude. Ele voltou. Podia seguir viagem, ele voltou. Ninguém voltou com ele, ele voltou. Não tem o ditado do Maria vai com as outras? Ei, nós estamos curados, vamos lá agradecer. Ah, não, vamos logo no sacerdote. Não, vamos lá agradecer. Não, vamos logo. Ah, se vocês não vão, eu não vou sozinho. Não tem gente que é assim? Só vai se tem alguém. Irmão, se ninguém quiser cumprir o propósito, vai você. Para de ficar com esse negócio. Ah, eu só vou na igreja se o meu marido for. Daí o meu marido acordou com sono, não quer ir para a igreja, eu vou ficar dormindo abraçadinho. Não, deixa para abraçar outra hora. Agora eu vou para a igreja. Não tem essa. A Bíblia diz que no dia da salvação, 2 vai estar num campo. Um vai subir, o outro vai ficar. Olha aí, cuidado. Cuidado. A Bíblia diz que só um voltou agradecendo. E era este o que? Samaritano. Muitos samaritanos surpreenderam Jesus, né, pessoal? Muitas pessoas de fora da fé surpreenderam Jesus. Nós que somos da fé temos que surpreender Jesus. Ele voltou para agradecer. Olha o que Jesus falou. Lembra que eu disse que Jesus requer de nós isso? Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Falou, como assim? Você vê que Jesus se importa assim, ah não, Deus não liga não. Deus liga sim. Ah, Deus entende. Deus entende não. A gente tem que parar de ficar colocando palavras na boca de Deus. Ah, Deus entende, pastor, que eu não posso isso. Será que Ele entende? Será que Ele entende a nossa ingratidão para muitas coisas? A nossa falta de servir. Outro dia desse eu falei para uma pessoa. A pessoa falou assim, ah, pastor, é que hoje, né, tão bom assistir em casa, Deus abençoe os que estão em casa de noite, tem 18 horas, venha. Mas é tão bom hoje de assistir em casa, que daí depois dá uma preguiça de ir na igreja. Eu falei, porque em casa você está sendo servido. E ser servido é tão bom, né? Mas a Bíblia diz que servir é melhor. Quando você vem, você está servindo. Você está sendo grato. Eu tinha um obreiro em Capão Bonito que ele vivia uma vida errada, prostituição. Vivia no mundo